E aí, minha gente, beleza? Esse é mais um episódio do nosso podcast da Virada, o meu e o seu, nosso podcast de Serviço Social. Agradeço primeiro a você que tem acompanhado os episódios do podcast, desde o nosso primeiro até o nosso mais recente. Então, muito obrigado a você que contribui, que ajuda divulgando, que segue nas redes sociais. Então, aproveitando também o espaço, não deixem de seguir no Instagram, no YouTube, nas plataformas de áudio. A sua participação é muito importante. Nesse episódio de hoje, né, nessa semana que completa-se o Dia do Assistente Social, nesse ano que vem ser o centenário do Serviço Social Latino-Americano, e nessa brechinha aqui, que ano que vem o Serviço Social faz 90 anos, tenho trazido alguns temas aqui dentro do podcast para a gente discutir, debater, e hoje, mais uma vez, vim trazer um tema que é de grande relevância para a gente compreender o nosso fazer profissional, os limites e as possibilidades do fazer profissional, seja na área do tribunal, seja a gente que atua na área da assistência, na educação, enfim, nos diversos âmbitos que o serviço social atua, que é sobre o tema da negligência ou da desproteção social. O que é que a gente vai debater dentro do serviço social? É o caráter da negligência? É da desproteção social? Então, para isso, eu vou convidar uma pessoa muito especial, que é a Thaís Berberian. Me perdoe se eu errei a pronúncia do sobrenome, mas Thaís, que eu conheci através de um texto que eu li para fazer a prova do TJ São Paulo, que é o Serviço Social e Avaliações de Negligência, Debates no Campo da Ética Profissional. Então, foi um texto que eu gostei bastante, e quando eu li, eu já pensei em trazer aqui para o podcast, mas eu esperei passar o período de fazer prova. Entrei em contato com Thaís e ela aceitou o convite, então, boa noite, Thaís. Eu deixo que você se apresente um pouco, quem é que você é, onde atua, enfim, formação, fique à vontade. Boa noite, Antônio. Bom, muita alegria receber esse convite e eu confesso que sempre é muito gratificante quando alguém me busca, me procura, dizendo exatamente isso. Li teu texto, achei interessante, porque me leva para um lugar de 2012, 13, se não me engano, quando eu concluí o meu mestrado, faz muito tempo já, e naquela época eu não tinha dimensão do quanto aquele momento, o mestrado, o estudo, o artigo poderia reverberar. E por todos os cantos, assim, né? A gente está longe territorialmente, eu falo daqui de São Paulo, então fiquei super surpresa quando eu falei, uau, que legal, que bacana. Eu sou assistente social, sou formada pela PUC de São Paulo, fiz meu mestrado depois aqui também, e o meu mestrado foi no campo da ética, para discutir as questões de negligência. Confesso que quando entrei no mestrado, imaginei que a área central seria a infância e juventude, mas a minha orientadora foi a professora Maria Lúcia Barroco, a quem eu tenho, né, extrema admiração, e ela, numa primeira orientação, falou: olha, eu acho que teu estudo é no campo da ética, vamos olhar por aí. No começo eu pensei, nossa, será? E hoje eu não vejo, né, como não discutir esse tema dentro da cadeira da ética. Depois, aí pensando na minha trajetória profissional, eu me formei, trabalhei um pouco, bem rapidamente, na área de habitação, com regularização jurídica e fundiária. Depois eu fui, na época da implementação de CRAS e CREAS, lá atrás, trabalhei por um ano numa prefeitura e depois fiquei 9 anos no Hospital Universitário da USP, que foi um lugar onde eu aprendi muito e foi nesse contexto que eu desenvolvi o meu mestrado. Fazia muito sentido para mim ali na saúde estudar isso, e há 6 anos, quase 7, eu já estou no Tribunal de Justiça do Estado aqui de São Paulo, trabalhando numa vara que é geral, então atendo infância, família, criminal. E aí eu vou aproveitar, Antônio, que a gente está aqui e dizer toda a minha solidariedade e apoio aos trabalhadores do tribunal que estão em greve a partir de hoje. Eu também estou de greve, em busca de melhores condições de trabalho. A luta é coletiva, né? Não podia não falar isso aqui. E é isso, sou mãe também, e o que mais que eu posso falar sobre mim? Uma pessoa muito curiosa, falo que me seduzo muito fácil por qualquer tema do serviço social, tudo eu acho muito interessante. Então, é muito bom poder ouvir, conhecer experiências e produções, né, dos colegas. Estou muito feliz de poder trocar aqui contigo nesse podcast que é tão interessante. Agradeço muito, Thaís, pela sua disponibilidade de participar aqui, mesmo no contexto de greve, né? Eu sei o quanto é difícil você mobilizar o tempo diante de um contexto de greve. Também estava em greve aqui na Prefeitura do Recife, a gente passou quase 2 semanas de greve,
E aí é isso, é mobilizar, é estar atento nos comitês de greve, mas agradeço pela disponibilidade. Esse tema da negligência, a gente dentro do serviço social tem essa ainda meio que um lapso nesse debate, assim, um lapso de conhecimento, né? A gente trata muito nos ambientes ainda a recorrência do termo negligência enquanto um dado concreto, assim, ou a pessoa é negligente ou não é. Então, a gente acaba utilizando muito no dia a dia baseado no senso comum. A pessoa deixou de atender determinada materialidade da vida, seja, por exemplo, em relação, geralmente, né, são mães em relação às crianças, então aquela mãe é negligente, ou aquele pai é negligente, mas geralmente é vinculada à figura feminina da negligência. E aí a gente vai ter também o caráter da proteção integral ali do ECA, da criança e adolescente, e todos esses parâmetros que colocam a defesa da criança de forma integral, do adolescente, enfim. Então, para a gente entender aqui qual é o conceito, o que é a negligência, né, que é um conceito basicamente jurídico, né, que tem muita força nos espaços jurídicos enquanto um vacilo, assim, entre aspas, de um adulto para com outra pessoa, geralmente criança. Então, o que vem a ser negligência, qual é o caráter desse debate da negligência nesses espaços institucionais que o serviço social atua, né? É bem isso, Antônio, né? Eu acho que a pergunta do milhão, eu costumo dizer quando a gente está em roda de conversa, roda formativa com os profissionais de serviço social, o que é negligência? Como é que a gente define esse conceito a partir de qual fundamentação teórica e ético-política? Então, acho que para contar um pouco, né, do caminho do meu estudo, eu trabalhava no contexto hospitalar e recorrentemente eu recebia pedidos da equipe de saúde para atender mulheres negligentes. Então, acho que aqui tem um primeiro recorte de gênero. No geral, as mães, as mulheres são classificadas como negligentes. Dificilmente a gente tem um pai negligente, até porque na grande maioria a gente tem essa ausência, né, da paternidade e as mulheres muito à frente da economia do cuidado. E aí, muitas das vezes, quando eu me aproximava dessas famílias, dessas histórias, para compreender então o que era aquela mulher negligente, eu percebia que eram mulheres muito sobrecarregadas na tarefa do cuidado e violadas nos seus direitos mais fundamentais para cuidar dos seus filhos. Então, daí eu acho que começa uma primeira discussão para a gente pensar, de fato, o que é negligência, como é que a gente conceitua. No meu estudo, eu entrevistei assistentes sociais que trabalhavam na política de saúde, de assistência e do sócio-jurídico, e fiz essa pergunta a elas na entrevista, né? O que você entende por negligência? Cara, vieram, assim, definições muito diferentes de cada uma delas, mas todas num lugar de, quase todas, assim, de, eu sei o que é. Então, me conte o que é. E aí, na hora de dizer, era difícil para elas, né? Como é difícil ainda para mim, talvez para você, como para todo mundo. Porque o lugar que a gente chega na pesquisa é entender que é um conceito pré-dado. Então, a gente tem um pré-conceito, né? Assim, uma ideia do que possa ser negligência e não se discute isso. E aí eu reproduzo esse conceito justamente no senso comum, a partir de um repertório que é de valor, né? De moral, e vou reproduzindo ele nos meus atendimentos. Quando a gente pensa, né, no processo formativo na faculdade ou nos cursos depois de especialização, a gente estuda isso? A gente estuda a definição de negligência? A gente estuda violência, violência sexual, né, violência psicológica, abuso, mas a negligência em si não é algo que a gente se aprofunda. No entanto, eu arriscaria dizer que quase todos, talvez da absoluto, assim, dos assistentes sociais, ou já atenderam situações de negligência, assim chamadas, ou já escreveram em seus registros técnicos negligência. E aí isso é algo que eu acho super importante a gente discutir, né? Como é que a gente classifica alguém como negligente, registra isso e qual é o impacto que isso vai ter, porque como você bem disse, é um conceito que transita por todas as áreas, especialmente no jurídico. Isso tem um peso, tem um desdobramento para essa família, para essa mulher, para essa pessoa que vai ser classificada, eu costumo dizer até rotulada, né, com essa palavra que é a negligência. Não sei se faz sentido, né, isso aí para você, mas Sim, quando a gente pensa nesse conceito, é muito por esse caminho, né, de ficar desconfortável com ele, e aí refletir sobre a sua origem mesmo, e entendendo a que ele serve, né, acho que depois a gente pode falar um pouco sobre isso.
Sim, exato. E aí tem um. Eu até estava vendo aqui as minhas anotações sobre o teu texto, que tem um dado momento que você vai elencar o processo da sua pesquisa, exatamente dessas entrevistas com as profissionais e os profissionais. E aí tem algumas falas que vão trazer exatamente essa ideia do moral e da ética no fazer profissional. E tem uma fala que diz o seguinte, que uma parte dos entrevistados acreditam que o fazer profissional é neutro, parcial e sem qualquer interferência de valores. Então a gente acaba ainda, apesar de ter feito uma renovação do serviço social, todo esse debate da ética envolvendo o fazer profissional, a gente acaba que ainda há essa reprodução no seio da categoria de um fazer profissional que é neutro, que essa possivelmente análise de negligência ela tem apenas uma análise técnica baseada num fato estrito e que isso não vai trazer uma grande repercussão para a vida de outra pessoa, porque você está fazendo uma análise estritamente neutra e com base técnica. Então, acaba que a gente vai repercutindo e reverberando atitudes muito conservadoras na prática, achando que está fazendo disso um fazer crítico, né? Então, debater esse caráter da negligência é fundamental. Assim, quando eu li o texto, eu realmente pensei, pô, isso deveria a gente debater mais durante a graduação, porque isso acaba implicando no nosso fazer profissional, assim, gritantemente. Enquanto profissional, eu trabalho com a população em situação de rua, né? Eu trabalho no serviço social, num centro pop, então voltado muito à população em situação de rua, mas também já atuei e atuo às vezes em plantão no hospital. E é isso, é muito recorrente chamar o serviço social para falar, ó, tá fulano tá sendo negligente com o filho ali, ela foi tomar um banho e deixou a criança sozinha no leito. E aí, gente, assim, isso não é negligência, pelo menos no meu entendimento, na minha característica, não é negligência. A negligência, entre aspas, aqui, ela vai necessitar de uma sobrecarga, assim, muito maior de elementos materiais para poder caracterizá-la, né? E aí eu já entro também no segundo momento aqui da nossa conversa, que é a tua ideia de desproteção social, né? E eu achei fantástico esse tema, porque a gente quebra a lógica da individualização do papel do cuidar, né? Que muitas vezes a gente acaba tanto trazendo só fazendo recorte daquele indivíduo ou daquela família para analisar essa questão da negligência. E há necessariamente tem que fazer uma análise do todo, né? Uma análise complexa. E aí, já falando um pouquinho do fazer profissional, o estudo social está aí para isso, né? Todos os recursos que a gente tem, da entrevista, da visita domiciliar, enfim, de tantos aparatos técnicos que a gente tem do nosso fazer profissional para tentar analisar isso. Então, o que vem a ser a desproteção social, quais são as possibilidades dentro também, inclusive, do projeto ético político para se estabelecer esse conceito e não o conceito de negligência. Sim, nossa, muito legal isso que você fala, Antônio. E eu brinco assim, eu vou ouvindo você falar, minha cabeça vai abrindo um monte de guarda-chuvinha, né? Eu vou tentar me concentrar aqui, mas quando você retoma a questão da neutralidade, isso é muito curioso, do sentido do interesse e da atenção que a gente precisa ter nessa perspectiva da pseudoneutralidade. Eu me lembro que justamente aquelas profissionais que se entendiam numa posição neutra eram aquelas que trouxeram falas sobre as famílias de maior preconceito, com palavras de ofensa mesmo, de desqualificação do outro. Na medida que aquelas profissionais que na entrevista reconheciam que sim, que tinha uma perspectiva de valor, que não tinha neutralidade, elas conseguiam fazer esse olhar mais crítico. Então, o quanto é importante a gente trazer isso para o debate, porque muitas vezes ainda há essa fantasia, né, de uma neutralidade, de uma avaliação estritamente técnica, e a gente sabe que as nossas avaliações são todas conduzidas o tempo inteiro por essas questões também ético-morais, né, que precisam estar alinhadas com o código de ética. Você comentou que fez plantão em hospital, então eu imagino que você tenha visto já muita coisa, né? E acho que a gente teria muitos exemplos aqui para dar, mas assim, dos mais básicos e corriqueiros, me lembro de receber muitas queixas da equipe médica de um ambulatório que tinha lá, do tipo, essa mãe é negligente, ela não traz a criança na consulta.
E era uma fotografia dessa família, né? Então, assim, falta 2 vezes, já é classificada como negligente sem ter uma escuta prévia, né? Uma compreensão. E na medida que a gente fazia uma convocação, uma entrevista, uma escuta qualificada, muitas vezes a mulher não vinha porque ela não tinha o dinheiro da condução, porque ela tinha outros filhos e não conseguia trazê-los junto, assim, questões muito elementares, né, e que a colocavam numa condição de desproteção, de vulnerabilidade, mas que aos olhos da equipe médica, que tem um saber-poder, né, que tem uma relação hierárquica, ela já era colocada como negligente. E aí é muito importante a gente pensar o peso que é dessa classificação para as pessoas, né? E aí de um movimento que ela precisa fazer muitas vezes para sair desse lugar que ela foi colocada. Não sei se eu estou conseguindo, né, me fazer entender, mas me preocupa muito quando a gente coloca esse rótulo, porque isso acaba sendo carregado pela pessoa no prontuário, na evolução dos registros. E aí a gente pode refletir e acho que é importante falar isso, quando eu fui para o sócio jurídico, eu pensei, nossa, tem muito peso agora o que eu vou escrever, porque estou dando elemento para uma decisão judicial. Mas aí, se tiver gente aqui nos ouvindo, que seja de CRAS, de CREAS da saúde, tem muito peso que qualquer um de nós escreve. Tem muito peso que um assistente social de CRAS escreve, o que um assistente social de CREAS, de UBS escreve, porque muitas vezes isso vai ser usado como prova contra aquela família. Então, às vezes a gente se desresponsabiliza um pouco, né? Tipo, é só um relatório que eu estou fazendo, só estou aqui informando o que eu achei. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre uma postura ética, crítica, responsável, né? Um compromisso com a população que a gente atende, que tem que ter muito zelo e cuidado naquilo que a gente diz sobre o que a gente apreende, né? De um lugar que é técnico. Então, né, dito isso, do que você trouxe, e quando você pergunta da desproteção, me parece que é esse salto de perspectiva que a gente precisa fazer. A professora Eunice Fávero tem, né, uma produção riquíssima na área, e ela tem a sua tese de doutorado muito bonita, desdobrou para um livro, que é a Questão Social e Perda do Poder Familiar, e ela, né, vem anunciando isso há muito, do quanto a gente precisa deslocar o olhar, que coloca a família no centro, né, como uma culpabilização das questões vividas, e sim trazer o Estado para a cena. E aí eu tenho, acho que essa provocação aqui, né, para a gente pensar a quem serve o conceito de negligência. Né? Quando eu digo que uma família é negligente e, na verdade, ela vive uma insegurança habitacional, uma ausência de colocação no mercado de trabalho formal, uma dificuldade de vaga em creche, mas digo que ela é negligente, eu não estou anunciando as violações do Estado. Na medida que a gente não fala do racismo institucional, estrutural, e coloco só na conta daquela mulher uma questão do cuidado com aquela criança, o que eu estou apagando de observação, né, de apreensão da realidade mesmo? E aí um exercício que me parece que é bastante importante na medida que a gente reconhece isso, como a gente faz esse giro, essa mudança de perspectiva, e por uma escolha política, inclusive, a gente deixa de usar esse conceito. Porque ele é muito convencional já. Então, se eu não uso ele, o que eu vou dizer que aquela família está enfrentando? Então, é uma desproteção. E aí, quando eu faço essa escolha, o que eu estou colocando para a luz? São as ausências das políticas, enfim, né? A violação do Estado. E aí isso passa a incomodar um tanto mais na rede, enfim, até nos processos, porque a gente vai deslocando. E fazer, inclusive, essa fala junto com as famílias que a gente atende. Porque muitas vezes elas são acusadas de negligente sem saber. Já atendi várias que chegam, né, nos processos assim, sem entender o que está sendo dito sobre elas. E aí, na medida que você faz a leitura conjunta e vai explicando, é visível verificar assim, o estranhamento da família do tipo, mas não deixei de fazer isso, eu só não conseguia alcançar. Né? Me lembro muito recente de uma família que eu atendi e veio um relatório de um órgão do Sistema de Garantia de Direitos dizendo que fez uma visita no domicílio e a casa estava muito bagunçada. Assim, estava escrito isso, a casa estava muito bagunçada. E aí, quando eu atendo, era a avó dessas crianças, ela me fala assim, aí ela queria entender tudo, eu falei, olha, vamos ler aqui junto, né? Fui caminhando com ela no processo, e ela falou, mas espera aí, essa pessoa que foi na minha casa não entrou
viu, me atendeu do portão, parecia que estava com pressa, conversou comigo do portão. E era uma sexta-feira, sexta-feira é o dia que eu folgo do meu trabalho. Ela era diarista, ela folga de sexta. Ela falou: é o dia que eu tiro tudo da minha casa para limpar. Tava fazendo faxina quando essa pessoa chegou. Então, veja só, são duas situações. E aí, essas pessoas, eu costumo dizer assim, que elas são muito silenciosas. Elas não têm espaço para colocar, né, o que elas estão vivendo. E esse rótulo chega muito forte. E aí ele vai sendo muito mais importante, muitas vezes, do que qualquer outra fala que depois elas vão trazendo. E aí, na medida que a gente, enquanto técnico, consegue trazer essa outra voz, esse outro discurso que vai trazendo das violações, me parece que a gente vai conseguindo tensionar um pouco esse lugar, né, que está mais cristalizado e provocar essas microfissuras que eu falo, né? A gente tem que entender também da nossa autonomia relativa, quanto que a gente vai conseguindo provocar aí essas rupturas nesse sistema que está mais engessado, mas o quanto isso é importante e relevante, né, Antônio? Demais, Thaís. E eu tô te ouvindo falar, eu lembro de um caso que eu passei também, logo no começo, assim que eu entrei na prefeitura, atendi também uma moça que estava em situação de rua com um filho, e depois ela foi para uma ocupação e tal, e o quanto ela tinha medo de que aquilo que eu poderia estar escrevendo na ficha com ela pudesse prejudicar a guarda dela com o filho. Assim, a todo momento, o medo maior dela era em relação ao filho, de que ninguém achasse que ela estava naquela situação porque ela queria e que ela estivesse maltratando o filho dela por estar numa ocupação e etc, etc. E aí, exatamente isso, assim, a gente tem que pesar muito qual é o nosso horizonte ético enquanto fazer profissional, né? No preenchimento de uma ficha, no preenchimento de um relatório, numa visita domiciliar, de não achar que a sua realidade é parâmetro objetivo de comparação para estabelecer dentro de um relatório, por exemplo. Então, eu lembro de uma aula que eu tive exatamente sobre ética, que era um videozinho assim engraçado de internet, que até foram os estudantes que fizeram na época, que era exatamente isso, assim, era uma paródia de uma visita domiciliar a uma casa e de como geralmente acontece da gente achar que o outro é um estranho, a gente enquanto instituição está ali indo para fazer uma fiscalização de como uma vida deveria acontecer e fazer um checklist assim, tipo, o móvel está no lugar, a geladeira está cheia, o armário está fechado, as crianças estão tomando banho. Então, uma visita domiciliar ou a elaboração de um parecer ou de um relatório não é um checklist que você vai tendo ali que fazer assim, tá certo, tá certo, tá certo, tá errado, pronto, negligência. Mas, né, de compreender essa realidade social, e isso realmente tira a gente da zona de conforto, assim, zona de conforto entre aspas, né? Mas de fazer uma análise mais elaborada e mais complexa da realidade social, o que nem sempre, como você falou, vai ser bem visto, seja pelo juiz, seja pela chefia imediata, ou pela prefeitura, enfim. Então é bem complexo, né, esse fazer profissional e fazer essa diferenciação entre o que é negligência, se é que ela em si existe, acho que até pode ser que exista, mas daquilo que vai ser a desproteção social dentro da complexidade que é a realidade brasileira, né? Que é muitas vezes que penaliza as mães solos, que penaliza a pobreza e que tem esse arranjo institucional, assim, que é frágil, né? A gente tem cada dia mais cortes nas políticas orçamentárias para assistência, para saúde, e esse caso é bem emblemático, assim, que tu falou de, às vezes a pessoa não vai conseguir ir na consulta porque não tem passagem. Eu já também, desses plantões que eu faço, é inclusive na pediatria, né? Um hospital pediátrico. E aí acontece muito, assim, acaba que a mãe sai junto com a criança porque deixou o outro filho em casa sozinho ou porque deixou com a avó, mas a avó vai ter que sair para trabalhar e aí abandona o processo no meio do internamento, né, do acompanhamento médico. E aí você fica naquela, poxa, isso não é uma negligência em si, é só uma urgência, uma emergência ali dentro de um mundo que, enfim, não tem outra pessoa para ficar, a outra pessoa tem que trabalhar, né? Geralmente os espaços de trabalho não aceitam uma justificativa médica, você não vai ter que ficar ali, enfim, vai descontar seu salário, vai lhe demitir. Então é um todo complexo que a gente tem que observar. E aí, aproveitando essa fala, eu até aproveito a perguntar, né?
A negligência, ela vai existir em algum momento, a gente vai ter essas populações vulneráveis, né? Pessoas idosas, com deficiência, criança. A negligência existe em algum contexto? Como é que a gente, dentro do serviço social, trabalha com essa caracterização? É apenas utilizar o conceito de desproteção ou também dá para utilizar o conceito de negligência? Perfeito, Antônio. Você foi falando, foi também me lembrando várias situações. Tem alguns materiais, né, que foram sendo produzidos, não só pelo serviço social, tem alguma coisa da psicologia também, que a gente vai tentando mapear o conceito negligência por meio de uma condição da perspectiva da intencionalidade. Eu, no meu exercício profissional, eu sinto que isso me ajuda muito. Então, eu me lembro que quando eu estava estudando e fui apresentar um pouco dos resultados do meu mestrado para a equipe médica, eles ficaram muito bravos, assim, falando: tá, então você está falando que não tem negligência, está tudo bonito, as crianças tudo aí, tá tudo certo. E eu fui dizer: não, momento algum eu estou dizendo que está tudo certo. Assim, tem um cenário de desproteção. Você mesmo, né, Antônio, quando você traz uma situação de um atendimento médico que precisa ser interrompido por uma questão adversa, se a gente for olhar individualmente para essa criança enquanto sujeito, não é a melhor resposta de cuidado para ela. O ideal seria que ela tivesse a oportunidade de concluir o seu tratamento de saúde. No entanto, eu preciso entender esse complexo que você trouxe, né, para verificar o que pode ser feito, então, enquanto política pública, para garantir esse final de atendimento. Eu não posso dizer que é negligência simplesmente e fazer um BO a essa mãe de evasão, né? Porque às vezes a resposta também é essa, de criminalizar as situações de negligência. Quando a gente olha, então, para a tua pergunta, se tem negligência, me parece que um fio condutor é compreender sobre a intencionalidade. Então, o que alguns materiais vão dizer? Se eu tenho recursos, não só financeiros, materiais, mas objetivos, recursos, para prover determinado cuidado e intencionalmente eu não faço, eu posso considerar como uma negligência. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro para comprar o remédio, eu posso ficar, mas eu não faço, isso pode ser entendido como uma negligência e acontece, né? Assim, como eu digo, a gente muitas vezes, né, fica sendo classificada, você fica defendendo as famílias, né? Qualquer família, a gente está acostumado, né, a ser colocado nesse lugar. E eu vou dizer, não estou romantizando a família, né? A gente sabe que muitas situações de violência acontecem dentro do grupo familiar. O que a gente está dizendo é que, para essa situação de negligência, a gente precisa ampliar o olhar. Até porque eu, Thaís, pessoalmente, nunca, posso dizer nunca, e eu sou formada há bastante tempo. Sou péssima com data, me formei acho que em 2008, então sou formada há bastante tempo. Eu nunca atendi uma situação de negligência de família de classe alta. Me parece estranho que só as famílias de classes baixas sejam negligentes. Então, assim, tem uma questão de classe radicalmente colocada nesse conceito. Então, se a gente for olhar para a negligência, voltando para a sua pergunta, eu diria que sim, que existem situações de negligência, mas que não são comuns diante do número que a gente atende. Eu estava até separando um material, e aí eu vou tomar liberdade para dividir aqui, né? Tem um levantamento que foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça de 2021, super recente. É o Diagnóstico Nacional da Primeira Infância. Então, ele vai olhar os motivos de acolhimento institucional. Qual que é o primeiro motivo de acolhimento institucional do Brasil, nacional? Primeiro motivo disparado: negligência. 15.449 crianças foram acolhidas por negligência. Aí o segundo motivo, conflitos no ambiente familiar. 6.000, ou seja, menos da metade do primeiro, que é negligência. Aí depois vem abandono pelos pais ou responsáveis dependentes químicos, que é o termo que eles usam. Então, assim, me parece muito estranho esse dado. Porque quem são as famílias que têm seus filhos acolhidos? A gente sabe quais são as famílias, que cor elas têm, que classe elas têm, onde elas moram. E aí, justamente por negligência. Então, o quanto a gente precisa olhar para isso, né? E pensar que quem atua nessa máquina, né, que não deixa de ser uma máquina de separação dos filhos dessas famílias, né? A gente teve a roda dos expostos,
a gente teve outros mecanismos e agora a gente tem, né, o serviço de acolhimento. De novo, não estou dizendo que ele não tem que existir, claro que tem que existir. Mas quando a gente olha para ele, né, com cuidado, ele tem muito uma fotografia racial, de classe. E aí, se a gente olha para isso, para essa fotografia, olha porque é chamado de negligência e olha para a desproteção, muita coisa passa a fazer sentido. Né? Se aqui me dissesse assim que 15 mil crianças são acolhidas por desproteção social, eu entenderia mais. Me parece que faz mais sentido, né? Porque é total ausência do Estado nesse cenário, né, estrutural de desigualdade. Então, não sei se eu te respondi. Eu confesso que há muito tempo eu não Respondeu. tenho negligência nos meus registros. Aboli, assim, eu não uso, eu trago a discussão da desproteção e, claro, para aquelas situações em que eu entendo, aí sim. Mas do universo que eu atendo, na minha avaliação, elas são minoritárias, né? A grande maioria são situações de desproteção social. Sim, total. E aí eu já vou encomendando aqui para as partes finais, né? Que é para te pedir assim, ver se você vai saber orientar de referências que além do seu texto, claro, né? Eu vou até deixar na descrição aqui e tal, mas outros textos que debatam a questão da negligência, se há orientações no conjunto Cefres-Cres, que você conheça também, que possam orientar, né, esse estudo mais sistemático, esse debate sobre negligência, desproteção, e também deixar recados finais, caso tenha outras produções suas também que debatam o tema, que você queira divulgar, e é isso, assim, fica à vontade para esse tempo final você falar e tema livre. Tá certo. Tem uma produção, até que eu não vou conseguir pegar o livro aqui agora, mas é uma produção super rica e importante para a categoria, uma assistente social também do Tribunal daqui de São Paulo, a Graciele, e ela tem um livro que é um desdobramento da dissertação de mestrado. Acho que do doutorado ela vai ainda publicar um outro livro, mas que ela discute, Antônio, sobre a produção do discurso de famílias incapazes e não aderentes. Que se a gente for olhar, também é outro chavão. Não aderiu. Família não aderiu, não aderiu. E aí, quando a gente olha o que foi ofertado para essa família, né? Um atendimento no CAPS, 3 da tarde. Se fosse para mim, eu também não ia aderir, estou trabalhando nessa hora, né? Não dá. Então, ela vai discutindo um pouco esse giro também, para a gente sair desse lugar que é. E aí eu vou usar essa palavra que você usou e não quis, mas confortável, porque eu acho que acaba sendo confortável muitas vezes para a gente usar esses conceitos, porque eles têm trânsito livre, né? E tem passabilidade. Então, o juiz, quando vai ler, muitas vezes, quando o Ministério Público, o juiz pede para a gente determinado estudo com entrevista em domicílio, o que se espera muitas vezes é uma produção de prova contra aquela família. E aí a gente se colocar nesse lugar de tensionar também é desconfortável para a gente, porque não é o que o nosso interlocutor quer ler. E aí isso vai gerar uma tensão. Muitas vezes eu já ouvi assim, vocês atrapalham o processo. E é assim, por que a gente atrapalha, né? Porque às vezes a gente está com o freio de mão puxado, né? Dizendo, olha, pera um pouco, tem aqui uma violação de direito, mas tem vindo um trator aqui em busca, né? Ou de uma família adotiva, enfim. Acho que esse é um tema que, na verdade, eu tenho também me debruçado, estudado um pouco, que é a colocação de crianças e adolescentes em famílias adotivas. Não à toa, tudo que o tribunal oferece de estudo eu tô, porque eu acho que é a coisa mais difícil que a gente faz no tribunal, porque o pano de fundo é isso que a gente está falando, né? Essa colocação das crianças. Aí, de novo, tá, isso é contra a adoção? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a gente precisa olhar, né, para esse instrumento legal, ainda mais nesse cenário em que tem muito um avanço, né, do legislativo no sentido de celeridade, de buscar que a adoção quase vire uma política pública. Então, qual que é o nosso papel enquanto trabalhador social, junto às famílias, né, pensando na garantia de direitos. Então, isso é uma coisa. Quando você pergunta de material, acho que tem esse livro da Graciele, que é muito interessante, e tem muitas produções, o núcleo de
estudos sobre criança, adolescente e famílias da PUC aqui de São Paulo, produz bastante material muito interessante que vai nessa perspectiva. Que mais? Eu desconheço que a gente tenha produções específicas do conjunto Cefes-Cres, acho que tem debates rolando na área, mas sim, e sinto que assim que a categoria avançou muito nesse sentido, a gente tem conseguido, né, dialogar muito sobre, mas também é a discussão do dia a dia, né? É a discussão com o colega de equipe, né? Eu tenho percebido muito isso, assim, esse estranhamento inicial que causa, e aí poder discutir com o colega, poder levar isso para a rede. Eu fico super feliz quando eu, ali no meu lugar de trabalho, na comarca que eu estou, venho um relatório da rede, já dizendo que é desproteção. Então, quando, né, a gente percebe que isso vai reverberando, isso vai ampliando as perspectivas de proteção para essas famílias que a gente atende. Que mais? Acho que é isso. Foi isso, né, que você me falou? Acho que é isso. Eu sou apaixonada Foi. por esse tema, né? Fico assim, muito, muito encantada, porque acho que tem muita potência a gente conseguir olhar por outra Sim, perspectiva. exato. E aí eu até mudei, assim, eu passei também, já que você falou, a usar bastante nos meus relatórios o tema da desproteção social. Assim, depois da primeira leitura que eu fiz, que foi em 2023, aí foi para a prova de 2024, então comecei a usar bastante. E a gente debate muito, inclusive lá no ambiente de trabalho, entre nós, assistentes sociais, e também entre a equipe, que é multidisciplinar, os psicólogos, terapeutas ocupacionais. Então, estou passando a palavra para frente da desproteção social e do tema da negligência. Então, aproveito aqui para lhe agradecer. A gente vai encerrando aqui nosso episódio de hoje. Agradeço muito, Thaís, você ter prontamente topado de participar aqui, mesmo como eu já falei, né, no contexto de greve. Então, estou aqui na torcida para que a mobilização dê certo, né, os trabalhadores tenham seus direitos reconhecidos, melhores condições de trabalho. E agradeço muito, assim, partilhar. É muito bom ver alguém que tem paixão pelo que escreve, pelo que estuda e pelo que faz, e também tem paixão de falar sobre o tema. Então, agradeço. Foi muito bom aqui a sua participação. Fique aberto sempre aqui, sempre que quiser voltar, quiser falar sobre o serviço social no sócio jurídico, as experiências de vida, enfim. Está sempre aberto aqui o espaço e agradeço muito mais uma vez. Ah, eu que agradeço. Foi um excelente encontro, assim. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. E também me coloco à disposição que a gente puder conversar. Sempre é muito bom, né? As trocas sempre são muito ricas. Sim. Muito obrigada. Então é isso, minha gente. Esse foi mais um episódio aqui do podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. Peço para que vocês compartilhem esse episódio, né? Manda para todo mundo aí que vocês conhecem, que ainda não conhece muito sobre o tema. Enfim, agradeço quem acompanhou até esse minuto final. Não deixem de acompanhar o podcast, sigam nas redes sociais, no YouTube, enfim, tudo que for plataforma de áudio. E até a próxima. Obrigado, Thaís.